Enquanto o mundo observa o conflito na Ucrânia, a Rússia está silenciosamente reconstruindo sua capacidade militar com um objetivo específico: testar os limites da OTAN. Documentos vazados da inteligência alemã revelam que Putin não vê mais o Ocidente como um parceiro, mas como um inimigo sistêmico. E o mais alarmante, apesar de 3/4 das forças terrestres russas estarem na Ucrânia, suas forças navais e aéreas permanecem em alta prontidão, prontas para um possível redirecionamento contra países membros da OTAN. E isso não é uma simples especulação. Estamos falando de uma avaliação conjunta do Serviço Federal de Inteligência Alemão, o BND, e das Forças Armadas Alemãs, a Bundeswehr. O relatório aponta que o Kremlin estaria preparando o terreno para uma possível guerra convencional contra a OTAN até o final desta década. Os relatórios indicam que Vladimir Putin parece determinado a testar as garantias do famoso artigo 5 da OTAN, a famosa cláusula que obriga todos os países membros a defenderem uns aos outros em caso de ataque. Para os alemães, Putin pode estar querendo testar o quanto esse compromisso seria realmente cumprido na prática. Mas aqui está um ponto preocupante. Essa estratégia de testar os limites da OTAN não é nova. Em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia. Em 2014, anexou a Crimeia. E em 2022 lançou a invasão total da Ucrânia. Se pararmos para observar, cada ação dessas tem sido mais ousada que a anterior. É como se Putin estivesse testando até onde pode ir, sem provocar uma resposta militar direta do Ocidente. A resposta do Ocidente até então tinha sido apenas no campo econômico. Mas, apesar das graves perdas e das sanções internacionais, a Rússia parece ter ignorado o resto do mundo, acelerando sua produção militar a níveis impressionantes. O gasto militar russo, por exemplo, disparou para cerca de 120 bilhões de euros em 2025, o que representa mais de 6% do PIB do país. Ele praticamente quadruplicou o que gastava em 2021 antes da invasão. 6% parece um número pequeno, certo? Mas a título de comparação, a maioria dos países europeus da OTAN tem dificuldade em atingir a meta de 2% do PIB em defesa. A França, por exemplo, gasta cerca de 2,1%, e a Alemanha, mesmo com os aumentos recentes, ainda está por volta de 1,6%. Apenas a Polônia, com seus 4%, se aproxima do nível de militarização da economia russa, mas ainda fica bastante atrás. Mas a expansão militar russa vai muito além dos gastos. Para o ano que vem, a Rússia pretende aumentar suas forças armadas para 1,5 milhão de soldados. Um número impressionante. A análise alemã também prevê que o número de tropas e reservas de equipamento próximos às fronteiras da OTAN deve crescer algo entre 30% e 50% em comparação com os níveis de 2022. Um outro ponto de preocupação para a OTAN é que a economia de guerra russa está produzindo mais equipamentos do que seria necessário apenas para as operações na Ucrânia, o que demonstra claramente que há planejamento para algum tipo de conflito no futuro. Mas há um elemento ainda mais preocupante: a forma como a Rússia tem adaptado sua indústria civil para fins militares. O país conseguiu, em menos de 2 anos, multiplicar sua produção de munições, drones e veículos blindados, apesar das sanções ocidentais. Isso foi possível graças a uma rápida reconfiguração de fábricas e à implementação de um sistema de economia de guerra que prioriza absolutamente a produção militar sobre o bem-estar da população. Além disso, a Rússia tem contornado as sanções através de parcerias com países como Irã, Coreia do Norte e China, que fornecem componentes críticos, conhecimento técnico e, em alguns casos, armas completas, como é o caso dos drones iranianos Shahed. Apesar disso, as autoridades alemãs reconhecem que a Rússia ainda não está preparada para uma guerra em grande escala contra a OTAN no curto prazo. Porém, há um alerta bastante preocupante
vindo do Departamento de Segurança da Lituânia. Segundo as autoridades do país, uma ação militar russa limitada contra um ou mais estados da OTAN estaria dentro do campo das possibilidades. E isso poderia incluir ataques cibernéticos de grande escala, sabotagem de infraestrutura crítica, operações híbridas nas regiões fronteiriças ou mesmo testes limitados à defesa aérea ou costeira dos países bálticos. E é claro, tudo isso seria feito de forma controlada, para ficar abaixo dos limites que provocariam uma resposta militar completa da OTAN. Observando essas movimentações perigosas da Rússia, a Europa começou a mudar sua postura completamente nos últimos anos. A OTAN mirou seus esforços para responder em duas frentes principais. Em primeiro lugar, fornecendo apoio militar direto à Ucrânia, com os países ocidentais fornecendo armamentos avançados, treinamento e inteligência para as forças ucranianas, num esforço coordenado que totaliza cerca de 40 bilhões de euros anuais em assistência militar. Esse apoio evoluiu de fornecimentos urgentes de armamento leve no início da guerra para entregas maciças de equipamentos pesados. No começo, eram principalmente armas antitanque portáteis como Javelin, NLAW e Panzerfaust. Depois vieram os sistemas de artilharia de precisão como o HIMARS, obuseiros autopropulsados e sistemas de defesa aérea. Em 2023, após intensos debates, os aliados concordaram em fornecer tanques de batalha modernos, somando cerca de 300 unidades ocidentais, dentre elas o Leopard 2, Challenger 2 e M1 Abrams. E por fim, em uma decisão particularmente significativa, o Reino Unido e a França quebraram tabus ao fornecer mísseis de cruzeiro Storm Shadow Scalp, com alcance de aproximadamente 250 quilômetros. Em segundo lugar, os países membros da OTAN começaram a reforçar suas próprias posições defensivas, especialmente no flanco leste europeu, multiplicando as tropas estacionadas. Para se ter uma ideia, a OTAN multiplicou quase por 10 o número de tropas sob seu comando direto no flanco leste. Foram estabelecidos 4 novos grupos de batalha multinacionais na Romênia, Eslováquia, Hungria e Bulgária, somando-se aos 4 já existentes nos países bálticos e na Polônia. Para termos uma ideia da escala dessa mudança, em abril de 2022, havia aproximadamente 40 mil militares aliados estacionados na linha de frente oriental, comparado a apenas 4.600 no ano anterior. Um outro batalhão multinacional, que está localizado na Polônia, foi reforçado de cerca de 1.000 para 10.500 soldados. Um aumento considerável. Esses grupos de batalha são formados por contingentes de diferentes países da OTAN, o que serve tanto para aumentar a capacidade militar, quanto para enviar uma mensagem clara aos russos. Qualquer ataque a um país do leste europeu é um ataque a toda a aliança. No grupo de batalha da Letônia, por exemplo, temos soldados do Canadá, Albânia, Itália, Polônia, Eslováquia, Eslovênia, República Tcheca e Montenegro. Essa diversidade significa que um ataque russo teria que enfrentar forças de quase 10 países da OTAN simultaneamente, tornando muito mais difícil para a Rússia tentar isolar politicamente um Estado-membro. Além disso, estamos diante de uma corrida para fortalecer as defesas nacionais. Praticamente todos os membros europeus da OTAN anunciaram aumento de seus orçamentos de defesa. A Polônia, como dissemos antes, tornou-se proporcionalmente o maior investidor da aliança, chegando a os 4%. Mas não foram apenas os países da linha de frente que mudaram suas prioridades. Mesmo nações tradicionalmente mais cautelosas com gastos militares, como Alemanha e Itália, lançaram planos ambiciosos de incremento.
O governo alemão, por exemplo, criou um fundo extraordinário de 100 bilhões de euros dedicado exclusivamente à modernização militar. Esse ponto de virada na postura alemã, chamada pelo chanceler Olaf Scholz de Zeitenwende, marca uma mudança histórica na política do país, que por décadas evitou assumir um papel militar mais proeminente na Europa devido ao seu passado na Segunda Guerra Mundial. O rearmamento europeu não se limitou apenas a aumentar orçamentos. Vários países anunciaram planos impressionantes de expansão e reequipamento. A Polônia, nesse sentido, também lidera esse esforço, com o programa de rearmamento mais ambicioso da Europa, encomendando 1.000 tanques K2 e 600 obuseiros K9 da Coreia do Sul, além de diversos sistemas americanos. O objetivo é formar novas divisões mecanizadas e transformar suas forças terrestres nas mais poderosas da Europa continental. Os países bálticos, embora menores, também intensificaram seus investimentos em defesa, focando em sistemas que lhes dariam alguma capacidade de resistência inicial em caso de ataque russo. A Estônia, por exemplo, adquiriu sistemas de lançamento múltiplo de foguetes HIMARS, capazes de atingir alvos a grandes distâncias, enquanto a Letônia e a Lituânia investiram em defesa antiaérea e antitanque, além de expandirem suas forças territoriais de defesa com unidades compostas por civis treinados que poderiam realizar operações de guerrilha em caso de ocupação. A guerra na Ucrânia também resultou em uma expansão geográfica da OTAN. Em 2023, testemunhamos a adesão da Finlândia à aliança, um movimento histórico que encerrou décadas de neutralidade do país e mais que dobrou a fronteira direta entre a OTAN e a Rússia, acrescentando 1.300 quilômetros de fronteira compartilhada. A Suécia veio logo após, tornando-se o 32º membro, o que vai fortalecer ainda mais o flanco norte da aliança. A entrada da Finlândia e da Suécia é particularmente significativa porque transforma o Mar Báltico quase em um lago da OTAN. Com a exceção do enclave russo de Kaliningrado e um pequeno trecho da costa de São Petersburgo, todo o litoral agora pertence a países da OTAN. Isso tem enormes implicações estratégicas para a defesa naval e aérea da região, limitando severamente a liberdade de manobra das forças russas. A própria OTAN, como organização, também passou por transformações profundas. Em junho de 2022, a aliança aprovou uma mudança histórica: aumentar suas forças de alta prontidão para 300 mil militares, substituindo o antigo modelo por um sistema de forças em prontidão permanente. Essa nova estrutura lembra muito o que vimos na época da Guerra Fria, com aliados designados para defender setores específicos do território em caso de ataque. É quase como se a OTAN estivesse voltando às suas origens, concentrando-se na defesa territorial contra uma ameaça estatal concreta após décadas focada apenas em operações de gestão de crises e ameaças não convencionais. Para implementar essa nova postura, a OTAN revitalizou estruturas de comando que estavam praticamente adormecidas, como o Comando do Atlântico, responsável por proteger as rotas marítimas entre América do Norte e Europa, que são vitais para o reforço do continente em caso de conflito. Além disso, a aliança intensificou seus exercícios militares, realizando manobras de grande escala, como o Air Defender 2023, o maior exercício aéreo da história da OTAN, com 25 nações e 250 aeronaves operando simultaneamente no espaço aéreo europeu. Eu sei que olhando para esse monte de números é difícil entender por que essa situação é tão importante. É por isso que precisamos considerar principalmente o que está realmente em jogo aqui. Para os países europeus, a segurança do continente está profundamente ligada ao desfecho da guerra na Ucrânia. Como muitos líderes têm repetido nos últimos anos, a segurança da Ucrânia é a segurança da Europa. Não é apenas uma frase de efeito. Existe um receio real, especialmente nos estados da linha de frente, como Polônia, países bálticos e Romênia,
de que se a Rússia obtiver vitória na Ucrânia, não pararia por aí. Pesquisas de opinião confirmam esse temor. Entre metade e 2/3 da população em países como Polônia, Alemanha, França e Reino Unido acreditam que a Rússia atacaria outro país europeu se conseguisse conquistar partes da Ucrânia. Agora, eu sei que tem muitas pessoas que pensam que esse temor é um exagero ou sem fundamento. Mas o próprio Putin já questionou publicamente a legitimidade dos estados bálticos. Ele também já sugeriu que a Polônia era historicamente parte da esfera de influência russa, e seus porta-vozes frequentemente ameaçam países que apoiam a Ucrânia com consequências imprevisíveis. Documentos estratégicos russos, como a doutrina Gerasimov, indicam uma visão de confronto permanente com o Ocidente, onde as fronteiras entre guerra e paz são bastante obscuras. Por outro lado, a visão dos líderes europeus é de que a resistência ucraniana funciona como uma barreira que protege o restante da Europa da agressão russa. Para eles, apoiar a Ucrânia agora, mesmo que isso implique em custos financeiros e materiais elevados, é visto como preferível, se comparado com a segunda opção, ter que enfrentar uma Rússia ainda mais confiante diretamente nas fronteiras da OTAN em um futuro próximo. Essa lógica explica por que a Europa continua seu apoio à Ucrânia com tanta determinação, mesmo após mais de 3 anos de conflito. Apesar das provocações russas, a OTAN mantém seu compromisso com a defesa coletiva. O que estamos testemunhando agora é, na verdade, a OTAN retornando às suas raízes, focando em defesa territorial coletiva contra um inimigo estatal de grande porte. Ironicamente, a invasão russa parece longe de atingir seu objetivo. Quando Putin iniciou aquilo que considerava uma operação militar especial em fevereiro de 2022, um de seus objetivos declarados era impedir a expansão da OTAN e reverter sua presença no leste europeu. O resultado foi exatamente o oposto. A OTAN ganhou 2 novos membros, aumentou significativamente sua presença militar no leste e fortaleceu a união entre os países membros. Para muitos, isso representa um dos mais significativos fracassos estratégicos do Kremlin nas últimas décadas. Mas, embora as autoridades alemãs reconheçam que a Rússia ainda não está preparada para uma guerra em grande escala contra a OTAN no curto prazo, os sinais de preparação para um possível conflito futuro são evidentes e preocupantes. Como disse Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, não é só a Ucrânia que está sob ataque. O direito internacional, a ordem baseada em regras, a democracia e a dignidade humana também estão sob ataque. Essa frase resume bem o que está em jogo nesse confronto geopolítico. E vocês, o que acham dessa situação? Estamos realmente caminhando para um confronto direto entre Rússia e OTAN? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais análises sobre segurança internacional. Até o próximo vídeo!